Quero contar para você, pois pensei que essas coisas fossem brincadeiras para assustar os desavisados. Mas hoje tenho certeza que existem coisas que infelizmente não posso explicar o que realmente aconteceu. Eu sinto uma forte ânsia de vômito quando me lembro. Meu nome é Bárbara e tenho 30 anos. Com 24, consegui comprar uma casa em um leilão. Era meu sonho de vida ter a minha casa. Reformei, limpei. Eu tinha certeza que conhecia a minha casa. Mas será que a gente conhece mesmo? Cada passo, cada canto, cada sombra. Ou pelo menos, eu achei que conhecia. Certa noite me levantei de madrugada para beber água. Quarto, corredor, cozinha. Casa pequena e simples. Mas nessa noite, algo parecia errado. O corredor estava um pouco maior. Nada absurdo. Só estranho. Estava cansada demais nessa noite. Ignorei. Não me levantei na noite seguinte. Um tempo depois esqueci de tomar o remédio. Acordei preocupada e me levantei. Mais alguns passos. Comecei a contar. 12 passos até a cozinha. Viraram 15. Depois 18. Depois 23. E o silêncio estava mais pesado naquela noite. Como se o som não existisse. Como se fosse engolido. As paredes estavam geladas. Mas como poderia? Era muito calor naquela época do ano. Eu parei no meio do corredor. Olhei para trás. Meu quarto estava mais longe do que deveria. Muito mais. E a luz? A sombra da luz do quarto parecia se mexer junto com meus movimentos. Foi aí que ouvi passos atrás de mim. Lentos. Arrastados. Mas eu estava sozinha. Comecei a andar rápido. O corredor não acabava. A cozinha não chegava. Os passos continuavam. Mais perto. Mais perto. E então, eu percebi algo pior. Não era o corredor que estava crescendo. Era a casa se afastando de mim. Como se eu estivesse sendo puxada para dentro de algum lugar. Um lugar onde não tinha volta. Eu corri. Corri até não sentir mais as pernas. Até finalmente ver a cozinha. Luz. Normal. Tudo normal. Quando olhei para trás estava tudo como sempre. Voltei pro quarto. Tranquei a porta. Aquele episódio não era um sonho. Eu saberia, não é mesmo? Comecei a levar um copo com água para o quarto. Tentei não mais levantar à noite e muito menos pensar nisso. Mas em uma sexta-feira qualquer, acordei com sede. Tinha esquecido de levar o meu copo com água. Cheguei de uma festa e simplesmente deitei. Acordei faltando 5 minutos para as 3 da manhã, com os olhos quase fechados. E sem perceber, abri a porta. O corredor estava lá. Escuro. Um escuro que parecia se mover, como uma sombra de uma vela. Silencioso. Infinito. E dessa vez, eu ouvi algo me chamando. Esfreguei os olhos. Era a minha própria voz. Ouvi a minha voz dizer meu nome. Mas como assim? Arregalei os olhos e continuei. Andei, mas eu não estava respirando direito. Estava ouvindo os passos atrás de mim e não resisti e olhei. A sombra era eu, magra, desgrenhada e velha. Mas era eu. Corri muito, como se fosse a coisa certa. Com um tapa forte acendi a luz da cozinha. Estava ofegante. E olhei para o corredor e era tão longe que parecia que aquele corredor era maior até mesmo que a casa. Nada fazia sentido. Naquele momento eu realmente precisava de água. Tomei um gole longo de água e tentei colocar a realidade goela abaixo. Fiquei ali, de costas para o corredor, com uma mão no copo e a outra escorada na pia por 5 minutos. Eu já estava mais acordada que nunca. Voltei para a cama. Na manhã seguinte estava com olheiras gigantes, com medo estranho e precisava de equilíbrio. Fui trabalhar, mas não consegui ficar por muito tempo e pedi para ir para casa. Era umas 5 da tarde quando deitei no sofá da sala.
Pensei em dar um cochilo e depois comer alguma coisa. Eu apaguei. Ouvi uns passos e quando estava com os olhos entreabertos vi uma figura preta, parecia rabiscos feitos com carvão no canto da parede. Era enorme, não dava para distinguir se era homem ou mulher, mas era assustador. Quando eu tentei me mover o corpo não respondia, e meus olhos que se moviam muito rápido, procuravam algo ao meu redor. Pensei em me proteger a todo custo, mas nada respondia aos comandos do meu cérebro que, naquele momento, estava totalmente em pânico. O ser se moveu, veio se esgueirando vagarosamente na penumbra. Dava para ver os passos lentos e curiosos na minha direção. O corpo dele era tão magro e se movia como se não tivesse ossos. A boca era vazada e eu podia ver do outro lado quando falou meu nome. Sim, ele disse o meu nome pelo menos 5 vezes até chegar bem próximo do meu rosto. Quando disse vagarosamente meu nome a pouquíssimos centímetros do meu ouvido, com um gesto de defesa fechei os olhos com força, esperando fugir daquele lugar, ou que aquilo tudo terminasse logo. Quando abri os olhos novamente, ele já não estava lá. Meu corpo se moveu e eu enfim pude me levantar em um salto e acender a luz. Já passava das 9 da noite e tinha movimento de gente na rua. O que eu vivi parecia um brinde do inferno. Já passava das 9 da noite e tinha movimento de gente na rua. O que eu vivi parecia um brinde do inferno. Coloquei a casa à venda, não sei se aquilo é culpa da casa ou se está comigo, mas eu não suporto a ideia de acordar e ficar dias perdida no corredor. Corredor que para qualquer direção vai ao encontro daquilo. Juro que às vezes quando ouço meu nome meu corpo se arrepia de uma forma que tenho vontade de fugir. Por favor. Se alguém já passou por algo assim, me fale. Tenho vergonha de conversar com qualquer um sobre esse assunto que me deixa gelada, só de pensar. Obrigada pela oportunidade. E espero que alguém fale comigo e que eu não me sinta sozinha ou louca.